Olá, meu amigo aqui do canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? Hoje a gente vai trazer uma meditação aqui sobre o que é liberdade, né? O que é liberdade segundo a Bíblia Sagrada, o que a liberdade tem a ver com a felicidade, né? Então, como essas coisas se relacionam para a gente poder entender dentro de um fundamento bíblico, dentro de um princípio bíblico, o real conceito dessas palavras a partir de uma cosmovisão cristã, né? De uma cosmovisão bíblica. Então, o que é liberdade? Né? O que é essa ideia que se tem de liberdade? Em especial agora nesses momentos em que templos são fechados, em que a liberdade tem sido posta em xeque, seja a liberdade de ir e vir, a liberdade de cultuar, a liberdade de ir ao templo. Então, é um tema que tem estado dentro de um cenário muito sensível, né? Mas dentro da perspectiva cristã, né? O que seria liberdade? A gente pode trazer a seguinte ideia de que liberdade é você perseguir a felicidade, né? Então, eu sou livre para perseguir a minha felicidade, para procurar, para buscar a minha felicidade. Mas dentro de um contexto bíblico, o que é felicidade, né? Então, vamos estabelecer aqui uma premissa, né? A premissa é a seguinte: o que norteou toda a civilização ocidental desde os tempos mais antigos, né? Então, se a gente parar para pensar, Ben Shapiro, no livro dele, O Lado Certo da História, ele fala que dois pilares serviram de norte para o desenvolvimento, serviram de alicerce para a construção, né, da civilização ocidental. E aí ele fala que é a moral judaico-cristã e as leis naturais gregas, né? Então, veja que essa premissa ela traz como fundamento, como base, a cultura moral, né, de um povo judaico-cristão e as leis naturais gregas, em que já era percebido até numa era pré-socrática a ideia da cosmologia, entendendo a estrutura do cosmos, entendendo essa ordem estabelecidas com essas leis naturais imutáveis. Né? Isso ele desenvolve no livro dele, que foi o que serviu de norte até os dias de hoje para a civilização ocidental. E se isso serviu de norte para a civilização ocidental, vamos entender então o que era felicidade no conceito hebraico, né? O que é felicidade para o povo judeu, né? Então a palavra felicidade no hebraico é simcha, aí me perdoe a pronúncia ao certo, mas é simcha, né? Se eu estiver equivocado na pronúncia, aí quem souber, por gentileza, só deixa aí no comentário para a gente poder aprender como é a pronúncia, tá? Mas Simcha, né? S-I-M-C-H-A, essa transliteração, Simcha, que é traduzido como felicidade, tem um propósito, ela tem um propósito moral. Ela significa que você ir atrás, você perseguir, você buscar, executar, fazer aquilo que Deus estabeleceu para que você fizesse. Então esse é o significado, né, do conceito de felicidade para o judeu. É você buscar fazer aquilo que Deus ordenou que o fizesse. E se nós olharmos para a base da moral judaico-cristã, o que nós vamos ver? Nós vamos ver a Torá, né, que são os livros da lei, que é a lei de Moisés. E ali, na lei de Moisés, estão estabelecidos a lei moral, né? Os 10 mandamentos ou os 10 artigos da lei moral que Deus entregou a Moisés no Sinai. Então, o princípio de felicidade para o judeu é você buscar cumprir o que Deus estabeleceu dentro dessas leis morais. Então, isso é o conceito de felicidade. Mas vamos trazer agora um pouco para a questão agora grega. Lembra das leis naturais gregas? Então, vamos entender o que era felicidade para o povo grego, já na pessoa de Aristóteles, né? A palavra felicidade no grego é eudainomia, né? Acho que isso, eudaimonia, que também significa felicidade. Para Aristóteles, ela significava cumprir um propósito moral.
Ou seja, felicidade para o grego não é algo simplesmente, eu estou alegre, né? Se nós entendemos, eu estou alegre porque eu consegui uma casa, alegre porque eu consegui um carro. Não, felicidade é você cumprir um propósito moral, né? Então, felicidade também no grego é você viver bem. Mas o que é você viver bem, né? O que é esse viver bem? É você cumprir um propósito moral. Você entender o princípio, você entender para que você foi feito, entender a sua finalidade, ou um princípio teleológico, né, que é o princípio da finalidade, qual a razão de ser. Né? E se a gente entender esses dois conceitos, tanto no hebraico quanto no grego, a gente vai ver que os dois convergem para o mesmo ponto, a busca de um princípio moral. Né? Então, felicidade não é alegria momentânea, alegria passageira, mas é você buscar, você procurar cumprir um princípio de moralidade. Tem essa relação direta. E toda vez que nós falarmos em moralidade, isso aponta sempre para os 10 mandamentos, que é a lei moral. E como é que nós, cristãos, vamos perseguir, né? Vamos tentar sempre cumprir essa lei moral de Deus? Isso só é possível graças ao que Deus teve para conosco, né? Que aí é a palavra no grego charis, que significa graça, um presente, uma bênção. Isso aconteceu por conta do amor de Deus, obviamente, que entregou Jesus Cristo, que se fez justiça nossa. Então, quando Deus imputa o castigo que cabia a nós, ao seu Filho, a justiça dele é, portanto, satisfeita, e nós recebemos o perdão de graça, recebemos esse presente, nós recebemos essa bênção. E aí vem o conceito de bem-aventurado, né? Então, bem-aventurado é aquele que recebeu de Deus essa graça, essa dádiva, esse presente sem merecer, por meio da morte de Cristo Jesus. E isso traz como consequência, provoca em nosso interior uma vontade de nos comportarmos de maneira diferente do que outrora nos comportávamos. Né? Então isso nos impulsiona a agir de outra maneira. Né? Então a graça nos alcança e ela vai apontar para que nós busquemos a felicidade, que está diretamente ligada a um princípio moral, cumprir um propósito moral, conectado diretamente aos 10 mandamentos, que é o modelo. Olha, Deus falou para Moisés, Deus escreveu, olha, eu sou o Senhor, vosso Deus, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Né? E aí ele começa, não terás outros deuses diante de mim, ou seja, ele é o modelo. Ele primeiro nos salva, nos resgata, né? Naquele contexto tirou o povo do Egito da escravidão, e nos tirou também da escravidão do pecado, nos ressuscitou porque estávamos mortos, como Paulo diz lá na carta aos Efésios, e nós estávamos mortos e fomos ressuscitados, né? E a fonte dessa bênção que nós recebemos é Cristo Jesus. Então, como a gente pode entender a liberdade? Né? A liberdade é a busca da felicidade com um propósito moral que aponta diretamente para os 10 mandamentos. É a nossa busca, a nossa vontade, o nosso desejo de querer parecermos com Cristo. Né? Então, Cristo foi aquele 100% homem, 100% Deus, que cumpriu toda a lei moral de Deus. Ele cumpriu, né? Bem-aventurado, ele cumpriu tudo aquilo que Deus estabeleceu como decreto. Né? Morreu, ressuscitou e por conta de Cristo nós fomos reconciliados com o Pai, e a nossa missão aqui na Terra é nos parecermos cada vez mais com Cristo. Então, o conceito de liberdade para o cristão é ele poder seguir nessa perseguição da felicidade. E essa perseguição da felicidade é desejar cada dia mais querer parecer com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse é o conceito à luz das Escrituras que nós precisamos internalizar. Né? Dizer que liberdade não é eu fazer o que eu quero. Né? Liberdade é eu perseguir uma felicidade.
né? E felicidade não é uma alegria momentânea, não é uma casa que eu compro, não é um carro que eu compro. Não. Felicidade é você cumprir um propósito moral, tanto no conceito hebraico quanto no conceito grego. Felicidade converge para o mesmo ponto. Existe uma finalidade, precisamos cumprir um propósito. E qual foi o propósito do homem quando Deus o criou? Adorá-lo, né? E entender que só existe Ele como Deus. Então, eu queria deixar essa mensagem para que nós pudéssemos refletir sobre o que é realmente liberdade, o que é felicidade e como essa vontade de buscar essa felicidade à luz da Bíblia Sagrada funciona em nossos corações. E perceba que tudo converge para a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, é sempre Cristo, sempre Cristo, né? Então foi Ele quem morreu, foi Ele que nos reconciliou com o Pai e graças a Ele podemos agora ser livres, né? Nós somos livres para buscar a felicidade, para cumprir esse propósito moral. Nós estamos agora vivos, estávamos mortos, mas fomos vivificados. Então, liberdade é você buscar a felicidade e a felicidade é cumprir um propósito moral segundo o que Deus estabeleceu como modelo. Amém? Então espero que nós possamos refletir sobre isso. Deixe aí se você gostou do vídeo, dá o like, compartilha, né? Deixa aí o seu joinha e que nós possamos entender que precisamos buscar a felicidade, que liberdade é buscar a felicidade com o intuito de cumprir um propósito moral. Muito obrigado, até o próximo vídeo e fiquem na paz de Cristo Jesus.